Muito boa tarde a todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e pelos diversos meios de comunicação pela internet. Para mim é um privilégio poder saudá-los e enviar também uma saudação lá onde está o missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje, sexta-feira, 10 de maio deste ano de 2024. Temos como tema Elias vem antes do dia grande e terrível de Jeová, que foi pregado em 12 de junho de 2014 em Cartagena, Índias, Colômbia. Usou-se a escritura de Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6. E vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17. 16 e versículo 28, passamos para o 17. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. E passamos para o capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus, 6 dias depois. Escreve 6 milênios, ou seja, sexto milênio. Jesus pegou a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou separadamente a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestimentas se tornaram brancas como a luz. E eis aqui que apareceram para eles Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse para Jesus: Senhor, é bom para nós que estejamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou tendas, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem de luz os cobriu, e eis aqui que uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo tenho contentamento em morar. A ele ouvi. Os discípulos, ao ouvirem isto, ajoelharam-se sobre seus rostos e tiveram grande temor. Então Jesus se aproximou e tocou neles e disse: Levantai-vos e não temais. E ele, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. E quando desceram do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, mandando: Não dizeis a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos ou entre os mortos. Então os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Por que então dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondendo lhes disse: Na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não reconheceram, senão que fizeram com ele tudo o que eles quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá por eles. Então os discípulos compreenderam e entenderam que lhes tinha falado de João Batista. Elias vem antes do dia grande e terrível de Jeová. Podem assentar-se, por favor. Nos fala na mensagem o mistério do príncipe dos pastores. Nos diz em um pedacinho aqui desta mensagem. Foi pregado em outubro de 1997, diz. E esse é o desafio aqui que Cristo enfrentará na sua última manifestação. Esse desafio em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, onde nos falando da besta que lutará contra o Cordeiro, diz, e vamos ler: Estes têm o mesmo propósito e entregarão o seu poder e a sua autoridade à besta. Quem? Os 10 reis lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor de senhores e Rei de reis. E os que estão com ele são chamados e eleitos e fiéis. Ou seja, que a besta com esses 10 reis vão se levantar contra Jesus Cristo na manifestação, última manifestação de Jesus Cristo, mas não saberão que ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Se levantarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Porque vejam vocês, toda pessoa que se levante contra o programa divino, contra o mensageiro, ou seja, contra o instrumento e também contra o povo que Deus juntou através desse mensageiro nesse tempo,
É um povo que está guiado pelo diabo, pelo reino das trevas. Qualquer reino, qualquer governante que se levantar contra os escolhidos de Deus e do mensageiro pertencente ao tempo em que Deus está cumprindo o seu programa, é um povo e é um líder, e o seu líder, já seja governante, já seja um rei, já seja um ministro, vejam, estão dirigidos. Esses grupos e essas pessoas estão dirigidas pelo reino das trevas, o qual, e ele não deseja, esse reino não deseja que Cristo reine no meio do seu povo e estabeleça o seu reino que é prometido nas Sagradas Escrituras, que esse reino do Messias Príncipe, que trará paz, segurança, tranquilidade, felicidade, será estabelecido neste planeta Terra. Mas, para chegar nesse momento, um instante, o inimigo de Deus, o diabo, vai tentar interromper esse programa. Já é uma profecia que foi falada do estabelecimento desse reino, mas também existem profecias de que existirá uma luta, uma batalha, porque o inimigo de Deus, isso é o que ele não quer, ou seja, que quando você veja ouvir pessoas procurando, tentando atacar o programa divino, e quando ele disse um ataque contra o ministério sob carpa ou debaixo de carpa, de tenda, e dirigido à visão da carpa ou ao cumprimento da visão da carpa, esse ataque, vigiem porque por aí bem pertinho está a promessa para ser cumprida da ressurreição e da transformação. Esse aperto já está profetizado. Agora olhem vocês no livro de Citações, onde nos diz, na página 65, que é do extrato 571, e se continuar para a página 66, na página 66 desse extrato 571 diz: Deus prometeu Malaquias 4 para esse último dia, e Malaquias 4 ainda não foi realizado ou feito, mas isso tem que ser realizado ou feito porque isso é uma palavra germinada de Deus falada através de Malaquias, o profeta. Jesus fez referência a ela ou a isso. Isso deve ser precisamente antes da vinda de Cristo pela segunda vez. E escutem com suma atenção agora. Toda a escritura que não foi realizada ou feita tem que ser antes desse tempo. A Bíblia deve ser finalizada, ser acabada. A dispensação gentia deve ser acabada, finalizada com a era da igreja. Quando este mensageiro ungido chega ou chegar, certamente ele plantará a semente da Bíblia inteira ou de toda a Bíblia, desde a serpente até o mensageiro, na chuva da manhã. Então, na chuva da tarde, aí virá à frente um Monte Carmelo, uma desenmascaração. A Bíblia realiza a letra. João Batista, o seu mensageiro, diante do seu rosto, em Malaquias 3, plantou uma chuva da manhã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações, os fariseus e saduceus. No seu dia, Jesus veio e trazia a desenmascaração, o desmascaramento do monte da transfiguração. Este precursor nos últimos dias semeará para a chuva da manhã. Jesus será o desmascaramento entre as denominações e credos. Vejam, Jesus diz, aí faz referência à segunda vinda do Senhor. Será o desmascaramento entre as denominações e credos. Desmascarar, aí nesse extrato que diz que só o anjo fará, o anjo do Senhor, diz aí que fará essa separação, essa segregação entre o que é certo e errado. Esse é o desafio. Que é a sua palavra, quando ele vem ou vier, a desenmascaração rápida da sua noiva. O primeiro foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, o terceiro será o Monte de Sião. E aí escreve os três: Monte Carmelo, Monte da Transfiguração, Monte de Sião, do lado direito para cima. E do lado esquerdo também para cima escreve a chuva da manhã, com o precursor, e a chuva da tarde com o precursado, anunciado. Agora, vamos ir para cá, para esta mensagem.
A palavra falada é a semente original, que foi do extrato lá que nós lemos. Aqui está a parte inteira, lá está um pouco resumido, mas vejam, aqui diz na página 68 desta mensagem, a palavra falada é a semente original. Então, na chuva da tarde virá o Monte Carmelo, um desafio. A Bíblia cumprida ao pé da letra. João Batista, o seu mensageiro, diante da sua face, em Malaquias 3, plantou uma chuva da manhã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações, os fariseus e os saduceus no seu dia. Jesus veio e teve desafio no Monte da Transfiguração. Este precursor dos últimos dias semeará para a chuva da tarde. Jesus será, e escreve aí em cima com Moisés e Elias, Jesus será o desafio entre as denominações e os crédulos, que é a sua palavra, e escreve do lado direito aí o desafio. Quando ele vem ou vier, o desafio, o rapto da sua noiva, o primeiro foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, o terceiro será no Monte de Sião, o desafio. E aí também escreve os três, Monte Carmelo, Monte da Transfiguração, Monte Sião. Glória. A conduta de Elias, a conduta de Moisés, a conduta de João, deixando seus campos de serviço. Muitas da gente ou das pessoas não entenderam isso. Foi porque eles e a sua mensagem foram rejeitados. E aí é que ele escreve aí em cima o sinal de que tudo é terminado quando um profeta deixa o campo de serviço e vai-se embora, parte. As sementes tinham sido semeadas, o juízo estava perto e eles eram um sinal de Deus para o povo, indicando, mostrando que o juízo estava perto, próximo. A semeadura tinha sido terminada. Eu creio que algum dia a genuína noiva de Cristo será obrigada a deixar de pregar a palavra de Deus. A Bíblia profetiza disso em Apocalipse 13:16, se vocês quiserem anotar isso. As denominações a obrigarão a parar ou a tomar a sua marca. Então o Cordeiro tomará a sua noiva e julgará esta prostituta por causa disto. Lembrem-se de Moisés, nascido para a obra. Ele teve que esperar em Deus pelo dom extra para a obra. Ele teve que voltar e esperar Moisés. E para o tempo determinado por Deus, certo faraó tinha que estar no trono e o povo tinha que estar esperando o pão de vida até que Deus o enviasse para ele de volta, ou para eles de volta. Agora, com 1000 operadores de sinais nestes dias finais, criou-se uma geração de buscadores de sinais que não sabem mais coisa alguma sobre o verdadeiro movimento de Deus na sua palavra nestes últimos dias. Como eu tenho dito, dai para eles sangue e azeite e demonstrações carnais na plataforma e eles te apoiarão. Seja ou não seja a palavra de Deus, seja ou não seja escritural ou escriturístico, Jesus nos tem avisado sobre tais coisas no tempo do fim, no tempo final. Como foi dito em Mateus 24, 2 espíritos muito parecidos enganarão, se for possível, os escolhidos. Como você pode dizer-lhes, deles a prova ou provação da palavra? Como você pode saber isso? Fale a palavra e veja o que ela fala sobre eles. Se eles não creem na palavra é porque não tem o germen, semente neles. Eles são do maligno e não engana você como a primeira noiva foi enganada. Então a segunda noiva foi enganada. Eles são enganadores da terceira noiva, fazendo a palavra híbrida ou tentando fazê-la híbrida. E escreve aí a terceira noiva e os personificadores e os pervertidores, corrigindo, a terceira noiva e os pervertedores. E do lado esquerdo também escreve a noiva Eva, a noiva ontem, a noiva hoje. Deus nunca pôs sinais na frente da sua palavra, amém? Isso é um chamusqueador, te queima. Deus nunca pôs sinais na frente da sua palavra. Elas foram acrescentadas para provar a palavra, mas a palavra é em primeiro lugar. Para prová-la, Elias disse para a mulher, me prepara um bolo em primeiro lugar, então vigie o milagre acontecer. Venha até a palavra em primeiro lugar e então vigie o milagre, ou observe o milagre. Escreve a palavra, depois vem o milagre. É por isso que na visão da carpa, o irmão Branham viu pregação e aquilo que o irmão William nos tem falado
falado de que o primeiro que Deus faria nesse tempo seria dar a fé de rapto para os escolhidos. E isso é o que está acontecendo agora, em primeiro lugar. É a revelação e a fé de rapto, na fé de rapto, que está contida essa revelação que o povo de Deus, a noiva de Deus, precisaria para poder ir para a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a revelação, a fé de rapto, a qual Deus está dando para o povo no cumprimento da visão da carpa da tenda. Quem? A noiva, para aqueles que o estão esperando. Que o estavam esperando para quê? Para receber essa bênção. Para receber a fé de rapto. Venha a palavra em primeiro lugar, então vigie o milagre. Porque o Espírito Santo energiza, é a própria semente palavra. Agora, pode o mensageiro enviado de Deus crer só em uma das escrituras e não em toda a palavra? Ele pode negar uma parte dela? O verdadeiro profeta de Deus proclamará a palavra nos últimos dias. As denominações o odiarão. Ele não retrocederá nenhum golpe para eles. Ele será tal como ele foi quando veio na primeira vinda de Cristo. Geração de víboras, mas os predestinados ouvirão e se prepararão para a contagem regressiva, a semente real da fé de Abraão, tal como ele, sujeitando-se à palavra de Deus sem fazer caso ou ouvir, porque ele era predestinado. O mensageiro de Malaquias 4 aparecerá no tempo assinalado ou determinado por Deus. Todos nós o estamos esperando, cremos que ele virá. Isso é de acordo conforme a sua palavra será no tempo do fim, no tempo final, que é o tempo agora para vê-lo. Ele será corretamente dedicado à palavra, tal como eles sempre foram vindicados pela palavra de Deus e vindicados, confirmados. Deus vindicará como a verdade aquilo que ele prega, tal como ele fez com Elias, porque esse é o Elias vindo, preparando para o rapto do monte de Sião. E escreve monte de Sião, também escreve rapto. Jesus disse que nos últimos dias seria tal como nos tempos de Ló. Sua pregação será com espírito em linha direta com a palavra de Deus, porque tantos têm sido chamados à verdade de Deus, porque tanto foi chamada de verdade de Deus, muitos mal entenderão este mensageiro. Eu tenho escrito aqui, profecia. Por quê? Por causa de que tanto foi chamado de verdade de Deus pelos falsos, muitos verdadeiros ministros mal entenderão a esse mensageiro. Como as profecias do tempo do fim se repetirão, eu creio que como o primeiro precursor veio do deserto e clamou, eis aqui o Cordeiro de Deus, o segundo precursor provavelmente fará a mesma coisa, apontando o povo para uma noiva nascida a palavra. A noiva de Cristo estará apontando para os céus e escreve a era da pedra, a era da palavra, a era da palavra, e desenha uma pedra angular e as eras, apontando para os céus no aparecimento de Jesus, gritando, eis aqui o Cordeiro de Deus. Isto sairá de seus lábios. Deus nos ajude a estar prontos para esse evento próximo. Agora, melhor eu deixo isso até aqui. Agora vejam, o aparecimento de Jesus. Agora vamos ir ao livro de citações, na página 82, parágrafo 697, onde nos fala, e os 7 trovões, aqui mesmo na revelação aqui de Jesus Cristo, é algum mistério. Não diz a Bíblia que esta é a revelação de Jesus Cristo? Bom, então existe um mistério escondido disso, ou dele. O que é? Os 7 trovões o tem. E desenha uma estrela de Davi bem grande aí do lado direito, e ele escreve a segunda vinda em carne, em cima. E do lado esquerdo, do lado desse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras. Agora vejam como é que vem a cumprimento a vinda do Senhor. A sua segunda vinda diz que vem em carne. Agora continua dizendo,
Aqui o nosso irmão William, nessa mensagem que nós estamos lendo, o mistério do príncipe dos pastores, continua dizendo, mas estarão pensando que se estarão levantando contra uma pessoa que estará na etapa ou dispensação da manifestação de Cristo como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote. Mas não perceberão que Cristo estará manifestado como Rei de Reis e Senhor de Senhores, como o leão da tribo de Judá, porque não compreenderão, entenderão a mudança de Cristo de Cordeiro para leão e para Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora vejam como ele fala, diz que não perceberão, não se darão conta de que essa pessoa, porque diz... mas estarão pensando que estarão se levantando contra uma pessoa, ou seja, contra esse ministério que Deus está usando. E pensam que está sob ou debaixo de uma dispensação passada o que passou, que é a dispensação da graça, que ele veio como Cordeiro de Deus, e pensarão que essa pessoa está debaixo dessa dispensação e que Deus está operando aí como Cordeiro. Não perceberão que já aconteceu uma mudança e que nessa manifestação ele está como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora vejam nesta mensagem desespero, tem uma parte aqui onde ele diz, página 12, diz, lembrem-se, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta, rápida e secreta. Ele virá como ladrão na noite e levará a sua noiva. E só o pensar que alguém desapareça assim, de repente até poderiam ser alguns membros da nossa própria família e nós tenhamos ficado para trás. Isso nos deveria levar ao desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados para trás. Se tem uma coisa que eu desejo ardentemente, Senhor, é não ficar para trás. Faz poucos dias eu estava escutando a Mel Johnson entoar este hino. Lembra-te de mim quando as lágrimas caiam ou caírem. Sim, lembra-te de mim quando não se achem os milagres, quando passe este rio do Jordão. Lembra-te de mim quando já não se achem os amigos, quando passe esse rio do Jordão e quando tu estejas passando a listagem, lembra-te de mim. Lembrem-se, no livro das Eras, ele diz que no rapto se passa uma listagem. E o livro da vida do Cordeiro, quero que apareça o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Quero que se lembre de mim quando for passada a listagem. E isso me coloca em desespero, porque como Paulo falou em 1 Coríntios 9:27, não seja que tendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser ou me fique reprovado. Isso pode acontecer. Por isso eu me desespero em pensar que depois de pregar por todos esses anos, eu poderia chegar-se um momento em que eu falharia em servir ao Senhor. Qual é o outro passo? O passo seguinte, o que devemos fazer agora? Isso me deixa num estado nervoso no tocante ao que eu posso fazer. Eu corro até os montes e aos vales. Isso é difícil, porque quando eu estou com as pessoas, eu tenho que ser tudo para todo homem, para que de alguma forma possa ganhar alguns para Jesus Cristo, mas com o sinal sempre pela frente. E depois eu vejo coisas que se aproximam, mas eu não posso manifestá-las para as pessoas. Eu vejo diferentes coisas e não me é permitido dizê-las. Depois as visões chegam pelas quais eles estiveram esperando, e se eu as disser, estariam tão alvoroçados, porque seria tão diferente ao que eles esperam, e eu sei que não posso declarar isso para eles. Se ele chegasse a falar aquilo que era o sétimo selo, ou seja, abri-lo, e se também nosso irmão William Souto Santiago chegasse a abrir o sétimo selo, ou seja, o que é que ele disse que no cumprimento da visão da carpa da tenda se daria a conhecer. Vejam, ele diz aqui
que as pessoas estariam tão acuadas porque seria tão diferente ao que eles esperam, agitadas por causa disso. Assim é com o sétimo selo. E ele escreve aí, diferente daquilo que se espera. E então a pessoa continua a tal ponto nas visões até que tudo parece ser uma visão e a pessoa cai num estado de nervosismo. A pessoa mesmo se pergunta, eu estarei numa visão? Como, por exemplo, aqui nesta noite, eu estou numa visão. Eu estou numa visão, onde eu estou verdadeiramente de pé. Isso cansa muito e vejo coisas de pessoas que eu gostaria melhor não saber disso. As pessoas que desejam ardentemente saber dessas coisas não conhecem o que verdadeiramente lhes custa esse tipo de ministério, o peso. Vocês não sabem o que acompanham esse ministério. Se me coloca, me faz ficar em desespero. Senhor e Deus, eu sei que teremos que prestar contas. O irmão Jack Moore me falou numa vez, numa ocasião, como eu dou graças a Deus que eu não tenho que prestar contas, tal como terá que você fazê-lo lá no dia de juízo. Deus pôs essas pessoas em suas mãos e você terá que prestar contas por cada uma delas. Você terá que prestar contas pelo seu ministério. Isso já faz 15, talvez 18 anos e desde esse tempo eu estive em desespero. O que é que eu farei? Permite-me falar apenas o que tu digas, ó Senhor. Permite-me dizer-lhes a pura verdade ou não falar nada, coisa alguma. Isso me faz ficar em desespero. E escreve aí, dizer a verdade ou não dizer nada, coisa alguma. Agora vejam vocês que neste tempo final, ele, o inimigo de Deus, o diabo, tentará impedir que Deus estabeleça o seu reino, o reino do Messias príncipe na terra, e fará um boicote, ou seja, haverá um aperto. Nele, nos falou o irmão Branham umas vezes que os lugares, aqueles que serão fechados, diz que sim, ou utilizarão para armazéns, armazenar, ou tratará o inimigo de Deus, tratará de fazer a vida impossível para os filhos de Deus. Mas vejam que lá no primeiro desafio, Deus e o seu programa prevaleceram. Quando prevaleceu Elias, vejam, Elias prevaleceu porque Deus estava com ele. No Monte da Transfiguração também, e hoje, no Monte de Sião, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa de Era de Pedra Angular, prevalecerá, porque ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Amém. Elias vem antes do dia grande e terrível de Jeová. Ficamos de pé e deixamos neste tema que temos para hoje ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.